Washington, lamento ter te forçado a sua velocidade na retórica, mas você foi preciso na sua gestão do tempo. Passo, então, a palavra para o Mauro Teixeira Pinto, sócio da TPA Empreendimentos e membro do Conselho Fiscal do Secov, que vai falar um pouco aí da interação do setor imobiliário com os centros urbanos. Mauro, 30 minutos. Bom dia a todos, né? Também agradecendo o convite do Arquifuturo, Instituto Fernando Henrique, e agradecendo a todos presentes, né? E agradecendo também o convite para que o empreendedor imobiliário venha num evento de debate de urbanismo, de políticas públicas, que é uma coisa rara de se ver, talvez até exista um certo tabu em relação a isso, né? Bom, a TPA, só para posicionar todos, a gente faz parte de uma empresa de 43 anos no mercado imobiliário e a primeira empresa que voltou a investir no centro em habitação nova, não retrofit. Tá? Em 2007 eu vou falar um pouquinho disso. Eu queria falar um pouco antes de chegar aqui no exemplo de São Paulo, o que a gente sente. Eu peguei os exemplos dos Estados Unidos, né? A gente sente que tem um movimento, a gente sabe, sente, estuda que tem um movimento de mudança para o centro em todos os lugares do mundo. Isso aqui não é único em São Paulo, não é único no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu peguei os Estados Unidos só porque tem mais informação do que nos outros países, tá? Então, algumas informações rápidas. De 90 a 2000, o número de moradores dos 45 grandes centros aumentou em 13% nos Estados Unidos. 62% da geração dos millennials prefere morar nos grandes centros. E é isso, né, o motor desse fenômeno de mudança para o centro. As unidades multifamiliares lançadas em percentual do total, em 2005 eram 13% nos Estados Unidos, e em 2013 foram 33%, ou seja, está se investindo muito mais em habitação nos centros do que se investia antes. A mesma coisa no Brasil, né? Aqui a análise dos casos de cidades que tiveram revitalização de centro de fato nos Estados Unidos mostram que vão tendo investimentos pontuais até que se atinge uma massa crítica. Depois que essa massa crítica é atingida, a revitalização vai por si mesma, né? E também a análise desses casos mostra que para cada $1, no caso, de investimento público, tem 10 a 15 dólares de investimento privado. Ou seja, o grande motor do desenvolvimento do centro é a iniciativa privada, por mais que o investimento público seja necessário também. O que fez com que o centro de São Paulo pudesse começar um processo de desenvolvimento habitacional? Primeiro, o Plano Real, 94, não é porque a gente está aqui que a gente está falando disso, né? A lei da alienação fiduciária de 97, que permitiu a retomada dos imóveis com mais facilidade pelos credores, e a lei da Operação Urbana Centro de 97, aí já no âmbito municipal, que incentivou a habitação no centro de São Paulo. A lei da Operação Urbana Centro é de 97 e o primeiro empreendimento habitacional no centro de São Paulo feito pela iniciativa privada foi feito pela nossa empresa, foi só em 2007, demorou 10 anos para esse processo começar. E por que demorou 10 anos para esse processo começar? Porque não havia funding para essa tipologia de morador, esse single, esse millennial, que não era millennial ainda, mas esse jovem que queria vir morar no centro. Não havia... os bancos naquela época eles financiavam apartamentos a partir de R$350 mil e o fundo de garantia financiava apartamentos até R$70 mil. Isso eu estou falando na década de 2000. Até que em 2007 esse movimento mudou. Esse empreendimento aqui foi o primeiro. Ele foi oferecido para nós em 2003. Nós fomos visitar o terreno, gostamos do negócio, achamos que o centro tinha potencial de ocupação, mas não havia funding para ele. Demorou 10 anos para que essa legislação permeasse o crédito dos bancos até que a gente tivesse possibilidade de estar fazendo empreendimentos aqui no centro para esse novo tipo de morador. Aqui mostrando a evolução da população, isso aqui já passou de São Paulo, mas só mostrando a patologia que tem. Quer dizer, o município, em 1980, tinha 8,5 milhões de pessoas e depois, em 2010, ele tinha um pouco mais de 11 milhões de pessoas. Todas as zonas cresceram, à exceção da Zona Oeste,
e a zona central, que é justamente onde a gente tem emprego, onde a gente tem a maioria dos empregos, pelo menos. Ou seja, é uma patologia que tenha se desenvolvido tanto, a população tenha crescido tanto nas zonas leste, sul e norte, tenha se mantido estável na oeste e caído no centro, até que em 2010 esse movimento começa a se reverter. As novas unidades residenciais no centro de 2013 a 2018, nesse período, quer dizer, em 2007 a gente lançou o primeiro empreendimento, depois foram feitos outros pontualmente, até que o mercado acordou para o centro. E aí, nesses últimos 5 anos, foram lançadas 8.662 unidades no centro. O centro é hoje a região da cidade de São Paulo onde a gente tem mais estoque de unidade residencial à venda. Ou seja, não é mais um problema de falta de produção, agora é um problema de falta de demanda ou de excesso de produção, pelo menos. Tá? Essas aí, 3.500 foram entregues e 5.000 ainda não foram entregues. A tipologia das novas unidades residenciais, 40% são estúdios e 30% é um dormitório. Ou seja, a gente está realmente atingindo esse pessoal single, esse pessoal que não tem família, a família ainda continua preferindo não morar no centro. A gente tem um pouquinho de lançamento de outras tipologias, 2, 3 e 4 dormitórios até, mas é onde a gente tem maior número de estoque. Então, o mercado vai continuar ainda que a gente lançando para o single, para o pessoal que os filhos já foram morar em outro lugar, ainda que a gente entenda que a heterogeneidade do centro é uma das forças que faz com que ele seja rico e seja atrativo. Aí tem outros tipos de produção, as PPPs, as Coabs, os outros que foram falados aqui, inclusive pelo Zé Armênio. O que é que a gente tem visto em termos de administração pública no centro? Tem os grandes planos, né? A Marta Suplicy lançou o Procentro, não deu certo, não vingou. O Kassab e a Nova Luz também não deu certo. Haddad, o Vale do Anhangabaú, também não foi para frente. E o Dória Secov, agora, eu como diretor do Secov não me sinto autor desse plano, tá? Só deixando isso claro, com o Centro Novo, que também não vingou. São planos muito ambiciosos para uma situação que, de repente, ela é muito... O problema é muito menor do que a necessidade de um plano desse. Ainda que ele pudesse ir para frente, funcionar, seria bom, seria útil, mas a gente tem a problemática muito mais pontual do que a administração pública está olhando, pelo menos as últimas 4 administrações públicas. O que a gente tem visto lá? E a gente, quando lançou o novo Centro Aroche, a gente fez muito isso. É uma questão de zelador. Primeiro, promoção e publicidade, né? A administração pública poderia promover melhor o centro e hoje, com pouco recurso, internet, propaganda online, a gente está conseguindo fazer bastante, muito mais do que a gente fazia antes. Quando eu pergunto para as pessoas, costumo fazer a pergunta, qual é a última peça que você viu no Municipal? As pessoas falam, não sei. Qual é a última peça que você soube, até porque o Municipal tem um número limitado de lugares, mas qual é a última peça que você soube que passou no Municipal? 99,9% das pessoas não sabem. Quer dizer, a gente está com um problema de divulgação, de um problema de divulgação sério e simples de resolver. Do mesmo jeito que a gente gasta pouco divulgando um produto imobiliário hoje pela rede online, por meios heterodoxos que não existiam antes de divulgação, por que a prefeitura não faz isso? Contrata 2, 3 pessoas de marketing jovens que vão fazer essa promoção. Isso aí, né, ajudaria bastante. E a segunda coisa é a zeladoria. Claro, zeladoria é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas quando a gente lançou o novo Centro Aroche, nós falamos com todos os secretários municipais e estaduais que interessavam, falamos com o pessoal da Ilume, trocamos as lâmpadas, arrumamos a calçada e não sei o quê. A rua de trás, o novo Centro Aroche fica na Duque de Caxias. A rua de trás, Frederico Steidl, era um lixão, era uma rua escura, era uma boca de fumo, era uma rua que a gente não entrava nem de dia, né? E hoje é uma rua perfeita, é uma rua onde as pessoas habitam normalmente. E por quê? Porque foi feito um processo de zeladoria. Zeladoria formiguinha, passo a passo, ação a ação. É claro que a prefeitura fazer isso é muito difícil, né? O corpo de funcionários da prefeitura muitas vezes não está apto para fazer isso. São fiscais
concursados, são fiscais, são pessoas com carreira pública, que não podem ser demitidas, que a cobrança é difícil, mas por que não se apoiar no Vivo Centro? Eu estou vendo o Marco Antônio aqui, o Marco Antônio que ensinou para a gente muito disso, primeiro empreendimento a gente sentou com ele mostrou isso para a gente, ele que indicou os secretários, os caminhos, e a gente numa pequena região, 1 quarteirão, 2 quarteirões, e não foi o único empreendimento, nós fizemos 9 empreendimentos no centro, em todos eles a gente agiu dessa forma, a gente se apoiou no Vivo Centro em pessoas que fazem parte do Vivo Centro, que são moradores efetivos do centro, que têm interesse legítimo ali, voluntário, desinteressado, não é que nem aquela pessoa que você precisa contratar para fazer um serviço, ele está ali porque ele quer estar ali, ele está ajudando porque ele quer estar ajudando. E a gente não vê essa integração e não sabe por quê. A gente fica se perguntando por que a gente vê uma praça de repente abandonada, a pessoa da ação local que faz parte da Vivo Centro ligando para a gente, poxa, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, e por que a própria prefeitura não senta com essa pessoa e não pergunta qual é a sua demanda? E aqui mostrando um exemplo do que eles fazem, então está lá, o programa da Aliança pelo Centro Histórico, que é uma determinada sub-região do centro. É questão de iluminação pública, buraco no calçamento, comércio informal, o número de apontamentos, o número de reclamações que são feitas pontualmente, que acabam tendo um resultado muito maior no curto prazo do que os grandes planos. Até porque o centro já está construído. Até porque a grande infraestrutura do centro já está feita. Então, aqui fica uma sugestão e por que não fazer isso, né? E, por último, né, eu queria lançar um tema aqui para debate. Eu levantei, na cidade de São Paulo, tem 4.300 imóveis protegidos por tombamento, seja tombados efetivamente, seja em abertura de processo de tombamento, ou seja nos outros dois, no estatuto de tombamento, dentro do estatuto de tombamento ou na revisão de tombamento. Desses 4.300 imóveis, 71% ficam no centro. Quer dizer, é muito difícil você atuar e revitalizar um lugar onde você tem 71% de 4.300, nós vamos estar falando aí de mais de 2.500 imóveis tombados no centro, né? Foi mostrado aqui pelo Zé Armênio a mancha de tombamento que a gente tem. Será que esses claro que sem querer destombar nada e sem querer desproteger aquilo que deve ser protegido, mas será que esse tombamento, ele efetivamente está protegendo o patrimônio? Primeiro. Será que todos esses imóveis precisam estar tombados? Será que o caso do Wilton Paz de Almeida, será que se ele não tivesse tombado, ele não teria sido vendido antes para a iniciativa privada ou mesmo reocupado pela iniciativa pública? Será que a gente precisa de tudo isso? Ou será que a gente não está na hora da gente revisar, né? Então eu queria terminar com esse tema para debate, porque é muito difícil empreender no centro, trazer habitação, como o Zé Armênio quer, com tanta dificuldade.